Fala galera, tudo jóia com vocês? Geraldo aqui falando. Mais um vídeo rapidinho para Instagram, para o LinkedIn. Gostaria de compartilhar com vocês, a maior experiência, o maior ensinamento em que eu vim ter na área comercial, em que eu trago até hoje comigo. Na época eu tinha muito pouco conhecimento de PNL, eu acabei utilizando a PNL, que foi o Rapport, né? E questão de como gerar valor para um cliente, o cliente entender o valor de um determinado produto. E esse ficou o ensinamento que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Lá para meados ali, entre 2011 e 2012, mais ou menos, eu junto com dois amigos, a gente decidiu abrir uma empresa de marketing digital. Quando o marketing digital estava nos primórdios, não era como hoje, Mas quando era mato ainda, tudo era mato, Vamos dizer assim. E a gente acabou captando um cliente, Ele era médico. Hoje ele é aposentado, mas na época ele era médico. E aí o que aconteceu? A gente ofereceu um serviço de desenvolvimento de site e um serviço de desenvolvimento de administração das redes sociais. Na época não tinha o Instagram, então na época era o Facebook, já tinha o Facebook, e na época também tinha o Twitter. Então a gente iria administrar o Twitter dele e o Facebook, mais o desenvolvimento do site e a administração do site. Só que nessa a gente já estava administrando direitinho as redes sociais dele, só que como a gente não tinha tanta experiência, não sabia dar prazo, a clientes, o que aconteceu? A gente acabou estourando o prazo do desenvolvimento do site. O que era para ser entregue no prazo de 2 meses, não lembro, já tem tempo, a gente já estava no terceiro, foi no quarto mês e a gente não estava conseguindo concluir o desenvolvimento do site, E aí o cliente estava já chateado, queria cancelar tudo, Ele me chamou, e foi eu e um dos sócios, na época, para poder fazer uma reunião com ele. E chegando lá, eu ouvi, Eu ouvi tudo direitinho, o que ele estava, as reclamações, os anseios dele, os medos, e eu fiquei quieto. Tanto eu quanto o meu sócio, a gente ficou quieto, só ouvindo. Nessa, o que aconteceu? Quando ele terminou, beleza, eu entendo, o senhor está certíssimo, eu peço até desculpa, pelo atraso do projeto, não era para ter demorado tanto tempo assim, expliquei que isso daí é um dos fatores que pode ter acrescentado, a falta de experiência na época em relação ao desenvolvimento do site. A gente acabou estourando um pouquinho o prazo, mas a gente compreendeu, aprendeu a lição, a gente pediu um novo prazo, E passei para ele, E ele aceitou. Não, beleza, Geraldo. A gente dessa maneira para mim fica bom, E para mim tá beleza. E aí a gente conversando tudo, eu fui entendendo a necessidade dele, E aí o que aconteceu? Eu fui acrescentando, poxa, será que se a gente conseguir colocar um produto aqui onde o seu cliente consiga agendar, um sistemazinho onde o seu cliente consiga agendar pela própria casa, pelo celular, e fui mostrando a eles as vantagens, de estar acrescentando alguns serviços. E ele foi gostando tudo. Eu falei, poxa, mas aqui eu só vou precisar ajustar, porque antes eu não precisava de um programador, agora eu vou precisar de um programador. Então eu vou ter que pagar esse programador. Ajustei, dei o desconto, claro, eu botei preço na questão da programação para desenvolver o sistema, eu coloquei o preço de custo, já que estava com prazo estourado, tudo direitinho. E para que ele
tivesse, né, tivesse essa ciência, ó, o programador vai me cobrar X, então esse valor aqui a gente só vai botar como se fosse R$ 500 a mais na época, R$ 600 a mais, né, não vai ficar muito alto. Ele aceitou, gostou e a gente fechou, né, fez um novo contrato, reformulou o contrato e a gente fechou. Qual é a lição, né, em que que eu aprendi nesse dia, em que eu quero trazer para vocês? É em relação à geração de valor do seu produto, né? Quando você vai, por mais que muitas vezes está atrasado por algum motivo, né, tem que entregar um projeto e esse projeto acabou atrasando por algum motivo, né? O cliente ele tem que ter, primeiramente, ele está certo nesse caso. Se você deu um prazo, você tem que cumprir esse prazo. Segundo ponto, né? Ele tem que entender que não apenas o preço é importante, mas também o valor que é gerado, quais são os benefícios em que vai trazer para ele. Então que o cliente ele poderia muito bem ficar chateado, poderia muito bem não ter cobrado preço de venda apenas de orçamento, de como é que fala, né? Não ter cobrado apenas o preço de custo, poderia ter colocado uma margem de lucro. Mas não seria, na minha visão, né, não seria ético da minha parte, já que eu estava com o prazo meio que estourado com ele. Mas só que acontece o seguinte, quando o seu cliente, né, ele entende o valor em que o seu produto vai trazer para ele, aí é que vai estar o caminho, entendeu? Aí é que você, é tanto que fala-se muito, né, que preço é diferente de valor. Preço é o quanto o cliente vai pagar. Valor é o que ele vai ganhar, né? Se você trabalha, vamos lá, eu sou corretor de imóveis atualmente também, mas quando o cliente entende o valor em que ele possui, que ele vai ganhar quando estiver pegando as chaves do imóvel, ele vai conseguir pagar, ele vai entender, ele vai pagar de boa as prestações, né? Quando o cliente, por exemplo, se você trabalha com desenvolvimento de projeto de marketing digital e você não consegue precificar, né? A primeira coisa que você tem que entender é a capacidade de gerar valor. Essa história em que eu contei para vocês, né, ali que aconteceu comigo em meados de 2011 e 2012, né, ficou a maior lição da minha vida, em que hoje, até hoje, volta e meia, eu lembro dela e eu consigo trazer para mim quando eu estou abordando alguns clientes. Até porque quando, por exemplo, eu fico ansioso com algum determinado cliente, fico chateado com algum determinado cliente, eu uso uma técnica da PNL em que eu retorno para aquele dia, me vejo vestido como eu estava vestido no dia, a negociação, minha tonalidade de voz, tudo eu retorno para aquele dia para que eu consiga atender esse cliente novamente. Beleza, pessoal? Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário, deixe as suas dúvidas que eu vou estar respondendo, né? Eu estou fazendo uma promoção, um sorteio de um livro, Os Segredos da Mente Milionária, inclusive está até aqui do meu lado, né? Estou fazendo o sorteio desse livro, participa lá, marque 3 amigos. Beleza, pessoal? Grande abraço e até a próxima.